Chegou a hora de falar de lobisomem, então assina o canal, acione o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, estreou nos cinemas de todo o Brasil Lobisomem, novo longa de Leigh Whannell, que fez um papel, ou melhor, fez um filme muito legal lá em 2020, com a adaptação do Homem Invisível, com a Elisabeth Moss, e um dos filmes que a gente recomenda bastante. E agora, é claro, despertou muita curiosidade, minha particularmente, porque eu gostei muito daquele filme e ele tinha uma premissa parecida para se criar agora nesse novo mundo, nessa retomada dos grandes monstros da Universal, apesar de ser uma grande produção da Blumhouse. Então, nessa pegada de terror que ele já conseguiu inserir em O Homem Invisível, um filme muito envolvente, que tu fica ali angustiado com todas as possibilidades e não sabe o que vai acontecer, ele meio que repete a fórmula aqui com um outro personagem, né, que é o lobisomem, e com outra atriz promissora, ou aliás, uma atriz muito em ascensão, que é a Julia Garner. Então lá ele tinha em paralelo a Elisabeth Moss, aqui ele vai ter a Julia Garner tentando se desvencilhar, obviamente, desse personagem central que dá título ao filme. Na história, ela, junto com o namorado, ou melhor, marido e a filha, viajam para o interior do Oregon, numa floresta, onde eles vão bizarramente ou fantasticamente se deparar com, obviamente, esse personagem central que é o lobisomem. É claro, o Christopher Abbott, que faz o pai da família, ele tem um background ali que se conta logo no início do filme, e ele tem um passado nesse sítio junto com o pai dele, onde eles usavam muito tempo para caçar no interior da floresta, e aconteciam coisas e tinha uma lenda de um tal de trilheiro ou caminhador, uma lenda indígena que não sabiam quem era, mas obviamente não era um animal normal, era um trilheiro, era uma mistura de homem com lobo. Então eles dão logo de início do filme esse background pro personagem do Christopher Abbott, que estava muito legal também, e recomendo um filme dele que é Ao Cair da Noite, que também é de terror. Mas voltando aqui pro lobisomem, a gente tem essa premissa então de um casal com uma filha trancados numa casa no interior do Oregon, onde eles não têm para onde pedir ajuda, eles não têm ligação, eles não têm celular, eles não têm qualquer vínculo com a sociedade ou com a civilização, e lá eles sim vão se deparar com esse personagem fantástico que a gente tanto já viu no cinema. Só que aqui a pegada é um pouco diferente. Assim como ele fez em O Homem Invisível, ele tenta criar um clima muito sombrio, e ele aqui se ampara muito na questão do som. E talvez a gente entre num dos maiores, ou em alguns dos problemas que esse filme vem enfrentando muito, porque é a questão da crítica em relação ao som. Ele é muito calcado em jumpscare, então ele sai um pouco da premissa que ele nos apresentou de angústia, que ele fez muito bem e transitou muito bem nesse clima em O Homem Invisível, e ele tenta repor algumas coisas aqui na casa isolada, com a Julia Garner e a sua filha fugindo, então, dessa criatura misteriosa. Eles logo, quando chegam nesse sítio, spoiler da vida, eles sofrem um acidente que os fazem serem perseguidos pela primeira vez, então, pelo lobisomem. Então, logo de cara, o lobisomem é colocado na prova, eles não têm muita explicação, ele basicamente existe lá naquela floresta. Com o tempo, a gente vai tendo algumas deixas e algumas dicas de algum relacionamento, algum envolvimento que esse lobisomem possa ter com o próprio pai da família aqui, que eu não vou entrar muito em spoiler, mas também talvez fosse uma coisa que ele pudesse fugir. E simplesmente o lobisomem existisse naquela floresta e eles tivessem que lidar com esse problema. A Julia Garner, a gente sabe, é uma atriz muito competente, então ela entrega um papel muito legal, muito interessante como a mãe protetora ali, apesar de que ela tem ali uma rusga, uma certa relação meio quebrada junto com o marido e com a filha. Isso depois vai se desenvolver com o passar do tempo. E também a filha, que tem uma relação muito forte com o pai, mas que, obviamente, não vai perdurar por muito tempo, porque tão logo eles chegam nessa casa, acontece algo meio bizarro. E aí o filme deixa essa dúvida no ar, porque o pai da família, o Christopher Abbott, ele é atingido pelo lobisomem, e depois que ele é atingido, ou rasgado, machucado pelo lobisomem, ele também começa a se transformar. Isso também não chega a ser um grande spoiler, mas então a gente tem, sim, um embate de dois lobisomens nessa trama toda. Então, nessa loucura toda, a gente vai ter um body horror bem legal, bem competente,
E também a gente cai no segundo ponto principal, que também fez muito da crítica torcer o nariz para esse filme, que é a transformação do lobisomem. E a gente não vê aquele super monstrão como a gente imagina, aquele lobisomem com todo o formato, com a cara de um lobo. Não, bem pelo contrário. O diretor ele opta por um body horror de transformação, pouco a pouco, onde a gente vê o pai se transformando lentamente nesse ser fantástico aí do cinema de terror. E ali a gente vai tendo assim um pouco que a gente viu com A Mosca lá no final dos anos 80, que ele vai se despedaçando, que ele vai tendo alguma mutação, mas a gente não vê aquele monstro completo. A gente vê um homem que vai se transformando aos poucos, e aí a gente torce o nariz justamente por cair na maquiagem. A maquiagem, ela é competente, ela não me incomodou, mas eu sei que incomodou muito o pessoal da crítica ao transformar ele lentamente, né? E a internet caiu já em vários memes comparando o lobisomem lá do episódio do Chapolin com o lobisomem aqui do filme do Lin-Manuel. E o filme vai nos envolvendo, vai nos dando sustos, até o seu terço final ele vai nos envolvendo e a gente vai se envolvendo, a gente vai tomando partido, a gente vai se preocupando com os personagens, que isso evidentemente para um filme de terror é muito importante. Mas no trecho final, e agora vou cair sim em spoilers, a gente tem uma revelação de que desses lobisomens que está assolando a casa é sim o pai do Christopher Abbott, o pai da família ali. Então fica aquela coisa, nossa, o pai dele que tinha sido dado como morto muito tempo atrás, agora ele é um lobisomem que atacou o próprio filho, o filho começou a se transformar e atacou a própria família. Em determinados momentos, a transformação, a gente percebe que o homem ainda existe dentro do lobisomem. Em outros momentos, eles esquecem isso e ele vai sim atacar a própria família. E é esse o problema do filme também na questão do roteiro, porque a gente fica pensando, nossa, mas ele estava tão são até 2 segundos atrás e agora ele vai correr atrás da própria família, atrás da própria filha, como que ele tinha uma relação muito forte, eles têm uma deixa ali de toque entre um e outro, que um toca na cabeça do outro e fazem uma brincadeira o filme inteiro. Então se perde um pouco do clima assim, de que tinha se formado, e a gente fica pensando, nossa, mas essa solução talvez não fosse a melhor para esse filme. Eles pudessem só pensar num casal que estivesse ali fugindo de um lobisomem. Então eles criaram alguns enredos ali internos que colocam a família como lobisomem ou deixam isso a entender entre a questão hereditária, a genética, enfim, da própria família. E isso, confesso que nos tira um pouco do clima. E também no seu trecho final, onde a gente tem o desfecho, ele é, de certa forma, pouco elaborado. A gente tem uma solução muito tranquila e, basicamente, depois de assassinar o próprio marido, ela sai com a filha caminhando e contempla um cenário lindo de se ver. Assim. Então, fica uma coisa assim, nossa, depois de tudo que fizeram passar aqui, todo esse sufoco, agora vai dar tudo tão certo e ninguém vai chorar pela morte do pai. Então fica aquela coisa assim de torcer um pouco o nariz. Apesar de que eu dou sólidas 3 estrelinhas pro filme, porque eu realmente tive momentos de me assustar. Eu gostei do body horror que ele impõe, embora o final não seja tão contundente, essa relação entre pai e filho ali fique meio pouco explorada ou muito desleixada no roteiro, e a gente deixa essa interpretação no ar de que talvez essa coisa fosse simplesmente hereditária e não só uma coisa como se fosse um vampiro que morde o outro também se transforma em vampiro. Então fica nessa coisa assim de um filme que tinha muito potencial, principalmente depois que a gente viu que o diretor fez com O Homem Invisível, mas não chegou em todo o seu potencial aqui em Lobisomem, a ponto de eu colocar em xeque se eles vão realmente explorar de novo esses monstros da Universal nessa pegada da Blumhouse aí de releituras. Enfim, não sei. Vamos ver o que vai acontecer no futuro próximo aí. Então, o meu veredito aqui é de 3 estrelinhas para Lobisomem. E você? Já viu o filme, não viu o filme? Tá pensando? Olha, sólidas 3 estrelas, vale a pipoca, mas sim, poderia ter sido muito melhor. Deixe aí os seus comentários, nos nossos comentários, aliás, se você gostou, se você não gostou, se você vai assistir, não vai assistir. E, claro, siga a Vigília nas redes sociais, assine o canal, acione o sininho, porque você sabe, a Vigília não para.